Ei, você aí, tem uma pergunta para te fazer. O que um designer instrucional faz, na real? Você sabe me dizer? Deixa aqui no comentário a sua opinião. Me chamo Edson Vinícius, esse é o nosso canal, esse é o vlog que eu faço da minha vida pessoal, da minha vida profissional e acadêmica também. E hoje eu vou falar um pouco da minha profissão. E eu já trouxe logo de cara, né, esse questionamento. O que faz um designer instrucional? Né? Talvez você esteja pensando que o designer instrucional ele faz PPT, uma apresentação de PowerPoint, ou apenas ele cria conteúdos no Word ou Excel, ou ele apenas escreve o roteiro, né, para criação de algum conteúdo de vídeo, ou ele somente edita vídeos ou fotos. Talvez ele apenas alimente uma plataforma de LMS, ou seja, uma plataforma de aprendizado, né? Eu falo para vocês que design instrucional faz um pouco de tudo isso. Nesse episódio, a gente vai ter um foco em especial em entender e desmistificar um pouco, né, dessa profissão. Ela é um pouco ainda mal interpretada pelo mercado e pelas pessoas na qual procuram conhecê-la um pouco mais. E aí eu trago para vocês alguns pontos. Sim, o designer instrucional ele escreve muito, ele produz muito vídeo, ele produz muito texto, ele cria PPT, ele cria treinamento, ele cria conteúdo de engajamento. Ele é um profissional que ele acaba atendendo de várias vertentes. Ele não chega a ser um profissional de marketing, também não é um profissional de publicidade ou apenas uma pessoa que somente escreve ou um analista de treinamento, por exemplo. Ele acaba atendendo diversas vertentes. E aí eu trago para vocês aqui um pouco, né, sobre algumas ferramentas, trazer algumas perspectivas para vocês do uso do dia a dia, de como funciona, né, a nossa experiência, a nossa expertise quando a gente fala sobre designer instrucional. E o ponto principal que eu trago para vocês antes de focar nas ferramentas é organização. O designer instrucional ele vai estar sempre à frente de vários projetos, seja você atuando em uma empresa privada ou você atuando como freelancer ou como autônomo também, você precisa ter muita organização dos projetos na qual você está desenvolvendo. Sejam eles, por exemplo, uma criação de um conteúdo de texto, uma criação de algum treinamento para alguma instituição, ou até mesmo simples criação de um roteiro. Tudo isso requer que você seja muito organizado e não pule nenhuma etapa do processo. E para isso a gente tem que se organizar, para entender qual que será o começo, meio e o fim do nosso projeto, quais etapas vão estar atribuídas em cada etapa dela. E isso vai fazer com que você otimize seu tempo e tenha menos trabalho posteriormente. A dica que eu dou para você que está começando, não precisa focar em ter 50, 30 ferramentas diferentes, né, de organização. Você pode simplesmente ter uma plataforma muito conhecida que é o Notion, que a gente pode, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Notion, deixa aqui no comentário. A gente também pode utilizar o próprio bloco de notas do seu smartphone, caso você prefira. Eu utilizo muito para poder fazer as notas, meu calendário, vincular, facilita bastante. O calendário do celular, seja ele iPhone ou o sistema Android, você consegue fazer isso pelo Google. Tem bastante ferramentas disponíveis no mercado. Além disso, você também pode utilizar o Trello, que ele é muito similar ao Notion, um pouquinho diferente, mas em questão de acompanhamento, né, parâmetros, ele é excelente. Então, recomendo. Bom e velho caderno e caneta. Essa dupla também é fenomenal. Você leva para qualquer lugar, facilita, escreve ali. Também você pode utilizar isso como uma agenda para você se organizar melhor nos seus projetos. Bem, agora que nós já falamos um pouquinho sobre organização,
a gente vai te falar um pouquinho sobre algumas ferramentas aqui por cima para cada área, tá? Nesse vídeo a gente não tem foco em apresentar as ferramentas, ou seja, eu não vou abrir e mostrar detalhe por detalhe, configuração, como utilizá-la da melhor maneira, eu vou apenas trazer exemplos no que você pode fazer com ela, tá bom? Então, se você tem interesse em alguma das ferramentas aqui que a gente vai apresentar, já deixa aqui nos comentários também, tranquilo? Então vamos lá. Bem, para poder criar storyboards ou roteiros, qual que é o melhor? Existe alguma ferramenta ideal? Gente, o bom e velho Word, que sempre está ali conosco, funciona no celular, no tablet, no iPad, no computador. Você abre em diversos sistemas operacionais diferentes. Eu gosto de produzir meus roteiros ali, meus elementos textuais para os trabalhos que eu tenho também, eu desenvolvo por lá. Eu acho que é excelente. Caso você queira algo mais dinâmico, eu recomendo também o bloco de notas, caso você está na rua, quer aproveitar aquele tempo de deslocamento, às vezes no metrô, no ônibus, né? Então você pode otimizar esse tempo também. Então, minhas duas dicas, Word ou bloco de notas, para mim são os dois essenciais, tá bom? Para a criação de design de slides mais interativos, né, ou seja, a famosa PPT, apresentação, né, você pode utilizar o famoso PowerPoint, que todo mundo já ouviu falar dele, tem certeza, que é integrado ao pacote Office, excelente recurso. Além dele, também você pode utilizar o Articulate para criar storytellings e também o Geniali. São ferramentas sensacionais que agregam muito para o desenvolvimento e você consegue criar ferramentas mais interativas, apresentações que façam com que o usuário lá na ponta brilhe os olhos e que ele tenha uma visão assim, nossa, a pessoa que fez essa apresentação entende muito do assunto. E muitas vezes são ferramentas extremamente simples de serem utilizadas, assim como o Prezi, que também acaba trazendo bastante recursos e bastante diversidade para sua apresentação. Não ficar aquela coisa monótona de passa o slide para o lado e acalme, tá bom? Então já deixo essa dica aqui para vocês também. Falando um pouquinho sobre a criação de imagens na edição, nós temos alguns recursos. Nós temos, por exemplo, o GIMP, que é muito famoso. Ele é um sistema que ele funciona principalmente em computador. Nós temos também o famoso Photoshop, que é excelente. Lembrando que o Photoshop ele tem diversos recursos que são pagos para poder utilizar sua licença, mas é uma excelente ferramenta, recomendo. Temos o Canva também, que ele tem a parte gratuita e também tem a parte que oferece serviços pagos, que também é uma excelente ferramenta de fácil acesso, acredito que você conheça ela, tá bom? E diversas outras. E tenho certeza que nesse smartphone ou do tablet que você está assistindo no seu próprio computador, você consegue diversas ferramentas gratuitas. E a princípio, é importante sempre reforçar. Não necessariamente o pago é o melhor. Eu sempre recomendo, sempre dou esse conselho para quem está ingressando na área, para colegas também, que eu sempre explico que não é porque uma ferramenta é paga que ela vai ser melhor ou ela vai entregar aquilo que você precisa. Não é assim que funciona. Você consegue fazer excelentes conteúdos com ferramentas extremamente gratuitas. Falo isso por experiência, tá bom? E aí, para finalizar aqui um pouco dessa apresentação sobre a parte de ferramentas, edição de vídeo. O que eu recomendo, tá? Se você está iniciando ou você já atua na área, não quer investir, né, muitos recursos, né, e muito dinheiro nessas ferramentas, eu vou recomendar algumas. As principais dela é o Canva, tá? Que ele é muito bom. Shotcut também é uma ferramenta para ser utilizada no seu computador que é excelente. Deixo para você também de sugestão. O CapCut ele é bem famoso em smartphone, recomendo você utilizá-lo. E agora, se você quer uma ferramenta mais premium, recomendo duas para você. Final Cut, que ele é para o sistema operacional do iOS, ou seja, da Apple, principalmente, que ele é utilizado. E também recomendo, obviamente, né, o Premiere. Premiere Pro da Adobe, assim como o Photoshop, é excelente. Gosto muito, utilizo também na criação, a edição dos meus conteúdos em vídeo. Então eu deixo esses de recomendação para você. Lembrando que, como eu disse anteriormente, a maioria você pode utilizar gratuitos que vai entregar resultados muito similares. Só invista numa ferramenta paga, um software, a partir do momento que você já está conseguindo repor o investimento, ou seja, que seu trabalho já esteja trazendo lucro. E por último, que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo, ele é um pouco reforçando o que o designer instrucional faz. O designer instrucional ele pode atender diversas frentes.
tá? Você pode trabalhar na criação de vídeos, você pode trabalhar com criação de roteiros. O importante é que você sempre foque no aprendizado, com o objetivo final daquele conteúdo que você está produzindo. Eu, Vinícius, já produzi materiais para times comerciais, para gerentes, supervisores, times de call center, back-office. Já também desenvolvi conteúdos para instituições de ensino, tanto cursos livres, quanto também cursos mais técnicos. Também já produzi material de comunicação, material de apenas de insumo, né, para que a pessoa consiga se inteirar como um documento, podemos dizer dessa forma, tá? É sempre importante você ter em mente que o seu cliente ele tem um foco, ele tem um objetivo para a criação daquele material e você precisa alcançar esse objetivo. Tem clientes que vão pedir para que você utilize curso de vídeo, às vezes alguma gamificação, às vezes somente um slide ou PDF. O importante é que você alcance o seu objetivo, sempre utilizando de recursos que façam com que aquela pessoa que consumi-lo fale, putz, é isso aí, entendi, foi gostoso esse aprendizado, foi uma leitura fluida, não foi algo pesado, não foi um vídeo extenso de 10, 15, 20, 30 minutos. Não, foi algo que eu pude absorver de uma forma simples e eficiente e que a pessoa consiga aplicar esse conhecimento posteriormente. E eu trago para vocês também. Não necessariamente, tá, galera? O material que você vai produzir, ele vai ser um material que vai durar por muito tempo. É importante sempre levar isso em consideração na hora que você for produzir um conteúdo para o seu cliente. Eu procuro falar com o time na qual eu trabalho ou para os clientes quando eu vou prestar serviço que a gente às vezes tem que criar conteúdo com prazos de validade. Porque, vamos dar um exemplo aqui para vocês. A gente está falando de produzindo conteúdo para uma empresa X de tecnologia. Gente, tecnologia muda constantemente, né? Um dia você acorda, sai uma tecnologia nova, tem a questão das IAs que estão dominando o mercado. Em breve nós teremos um conteúdo sobre isso. E a gente acaba vendo a perspectiva que assim, não necessariamente o que a gente vai produzir hoje, ele vai se manter no mercado daqui 1, 2, 3 semanas ou quem sabe no próximo ano, por conta da constância da mudança. Diferente, por exemplo, quando a gente fala de um conteúdo voltado à área de direito. Por quê? São conteúdos que têm uma volumetria menor de atualização. Não é que as leis não mudam, mas a possibilidade dessa lei ter uma mudança constante ela é muito menor. Então isso também é importante para que você pense na hora da construção do seu material. Às vezes você vai ter que utilizar de fontes, dar orientações para essa pessoa que consumir, que ela tem que acessar outras plataformas, que ela tem que acessar outros meios de conhecimento para complementar aquilo que você está querendo transmitir para ela. Então, isso é uma visão de design instrucional. Você tem que pensar naquela pessoa que vai consumir o seu conteúdo. Então já fica a dica. Sempre que você for produzir, pegue a seguinte frase e coloque na tela do seu computador ou coloque no seu bloco de notas, tá? Qual é a intenção do meu material? Qual é o objetivo? O que eu quero alcançar na hora de transmitir esse conteúdo? Entendeu? Com base nisso, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um material extremamente assertivo, viu? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixa aqui se era isso que você achava que um designer instrucional faz. Pergunta aqui se tem alguma ferramenta que você gostaria de conhecer para a gente poder produzir um material sobre, viu? Tamo junto, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!